O problema é que a mulher brasileira, ela gosta demais de homem. Eu acho que não tem mulher pra gostar mais de homem do que a mulher brasileira. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguns casos assim. Do cara que é horroroso, liso, mau caráter, insuportável e além de conseguir uma esposa, que já é muito pra ele, ele ainda arruma amante, constitui outra família, é perdoado de traição. Tipo, já era difícil encarar um cara daquele. Ainda perdoar, deixar ele pisar em você, gente, tem que gostar demais de homem. Fora a mulher que abandona tudo, abandona a carreira, sonhos, a juventude dela, abre mão de tudo por causa de um cara. Eu entendo que essa é uma opinião pessoal ali, sem muita elaboração, é uma opinião meio que de mesa de bar, tal, para trocar uma ideia, enfim, algo tranquilo. Mas eu gostaria de falar uma coisinha. Talvez o gosto não seja por homem exatamente, talvez o gostar seja gostar de conseguir finalmente ser mulher. Não sei se eu me fiz claro. Oi, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Há N maneiras de se gostar de uma pessoa, ou de se gostar de um gênero, ou enfim, por aí vai. N maneiras, N maneiras. Só que o matrimônio, ele é a concretização de uma maneira muito específica de algum tipo de realização que tem o seu nível pessoal, mas aqui eu vou falar de uma realização que é num nível social. Sim, porque a identidade, ela não é algo que simplesmente se forma ou se constrói a partir de processos internos. A identidade também tem o seu nível que é social, cultural, e que a sua construção ela depende menos de você e depende mais de todo o fluxo de acontecimentos num dado momento histórico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer aqui é que talvez não seja tanto gostar de homem, mas seja querer ser gente, querer ser mulher. E nessas situações faladas no início do vídeo, é curioso que são situações que têm a ver com matrimônio, né? Tem a ver com relacionamento amoroso. Para gostar de homem, você não precisa casar com um homem, né? Você pode gostar de um amigo homem, por exemplo. Mas no caso do matrimônio, é quase que um destino social e eu acho que principalmente, acredito, sobre mulheres, que se não casou numa dada idade, fica encalhada, né? Existem termos que discursivamente representam essa sanção para aquela que não casa. Encalhada, ficou para titia e por aí vai. É claro que a gente vive no Brasil, e no Brasil a não associação, o não agregamento entre pessoas, isso já cria um estereótipo, já cria um rótulo muito negativo, né? De ser insuportável, de ser uma pessoa que não sabe conviver e por aí vai. Simplesmente, qualquer pessoa, simplesmente, né, por não estar em conjunto com alguma outra, já tem isso. Mas há modos específicos disso se expressar e há camadas diferentes, principalmente quando se trata de relações entre gêneros. O que eu quero dizer é que quando a vida se encerra no matrimônio, quando a expectativa de ter uma vida plena se encerra no matrimônio, quando a possibilidade de ser alguém se encerra no matrimônio, a grande chance é de se considerar que o matrimônio é o lugar em que todos os conflitos, até aqueles que são inaceitáveis, devem ser aceitos, porque basicamente esse é o fim da vida. Porque tudo se passa como se o sucesso da vida, na própria identificação com o mundo e com a expectativa do mundo, tivesse a ver com a necessidade de aguentar todas as porcarias que podem existir em um relacionamento específico. E perceba que eu nem estou falando muito sobre o tipo de relacionamento, se é monogâmico, se não é. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Um ideal de uma completude de um gênero que se faz no matrimônio tende a ser uma armadilha. E essa armadilha, às vezes, ela pode até dar certo, né? Você se casa com alguém maneiro, legal, tudo mais. Ou pode dar certo, com muitas aspas, de você se casa com alguém que às vezes não é tão legal, mas que você se adequa. Você própria, por livre e espontânea vontade, se adequa numa estrutura normativa que muitas vezes nem te favorece. Então talvez, em relação a matrimônios, a essas coisas específicas, o problema talvez não é gostar muito de homem. O problema talvez que o nosso país é extremamente cristão, extremamente patriarcal. Porque, no fundo, se o problema é gostar de homem, o problema é querer ser alguém.
E é claro que individualmente, sabe, as coisas vão se dar de maneiras diferentes, mas aqui eu tô falando de regras culturais, sociais, que costumam abarcar a grande maioria das pessoas, tá entendendo? E muitas vezes a gente cai em situações que não são boas pra gente, mas que é difícil perceber que existe qualquer outra possibilidade. Tudo bem?